Eu quero falar com vocês hoje sobre adoração. Na realidade, é uma continuação de uma palavra que eu já dei. Então, se você quiser assistir a introdução dessa palavra, é só você procurar no YouTube, Batista para as Nações, vai ter adoração parte 1. E agora eu vou dar a parte 2. Amém? Então, eu quero falar com vocês sobre adoração. O que é adoração? Adoração é demonstrar valor a algo ou a alguém. A adoração é demonstrar amor a algo ou a alguém. E aqui nós estamos falando de Deus, é claro. Então, a adoração é eu demonstrar o valor que Deus tem para mim. A adoração é eu demonstrar o amor que eu tenho por Ele. E eu quero estudar com vocês sobre uma mulher que ela tocou o coração de Jesus com a sua adoração. Vamos ler em Lucas capítulo 7, o versículo 36 a 47. Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 37. Diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Vamos orar? Senhor Jesus, esta é a sua palavra. E nós sabemos que ela é poderosa e eficaz. Que ela é mais penetrante que uma espada afiada dos 2 lados. E eu peço agora que ela venha entrar dentro do nosso ser. E que nós possamos ser cheios por elas, impactados por ela. Que a nossa mente possa ser transformada e renovada pela sua palavra, em nome de Jesus. Nos revele, Senhor, os seus segredos contidos aqui. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para receber mais de Ti. Eu repreendo tudo que venha roubar a palavra, que venha, Senhor, cegar o entendimento. Eu declaro cada mulher aqui aberta para receber o que o Senhor tem para entregar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então aqui em Lucas 7, está relatando sobre uma mulher. E a Bíblia não fala o nome dela, mas dá um adjetivo: uma mulher pecadora. Então eu posso dizer para você que essa mulher, ela tinha uma má reputação. E para piorar um pouco mais, além dela ser uma mulher pecadora, nos banquetes, nesse tipo de banquete que Jesus foi, mulher não participava. E os rabinos, eles não conversavam com mulheres em público. Aí você imagina, Jesus estava nesse jantar que a mulher não ia, e ela ainda era uma mulher de má reputação.
Só que ela se arriscou e ela foi até Jesus. Ela sabia que ela seria julgada pelas pessoas que estivessem ali. Talvez até tentariam barrar. Mas ela arriscou, ela tentou chegar até Jesus. E ela fez tudo o que o dono da casa não fez. Porque em Israel tinha o costume de quando alguém chegasse em sua casa e essa pessoa era bem-quista, bem-vinda, você lavava os pés dela em sinal de hospitalidade, de humildade, e dava o ósculo, que é o beijo no rostinho. 2 beijinhos, que era em sinal de afeto, de reconhecimento da autoridade. Simão não fez isso. Ungia a cabeça com óleo, que era honra. E só isso, né? Deixa eu ver se eu falei tudo. Lavava os pés, ungia a cabeça com óleo e dava o ósculo, o beijo. E essa mulher fez tudo isso. Só que ela lavou os pés com as lágrimas. Ela usou o seu cabelo para secar os pés. A Bíblia diz que o cabelo da mulher é a sua glória. Ela pegou a glória dela e usou como pano para secar os pés de Jesus. Por isso, quando a minha mãe fez um voto ao Senhor, onde ela rapou o cabelo para o Senhor, doeu demais em mim. Demais. Eu acho que eu sofri mais que ela. Porque o cabelo é a glória. E eu sei, eu imagino o nível dessa entrega. E essa mulher pegou a sua glória e fez de pano para secar os pés de Jesus. E aí ela começou não apenas a dar 2 beijinhos, mas ela começou a beijar os pés dele, em sinal de amor, em sinal que ele era uma autoridade muito grande para ela. E ela pegou um vaso de alabastro, que, para você ter noção mais ou menos do preço no dia de hoje, equivale a 1 ano de trabalho. Então você pega uma pessoa que ganha um salário mínimo, junta os 12 meses, você compraria esse perfume. E ela, sem pensar 2 vezes, derramou aos pés de Jesus, perfumando todo aquele ambiente. E sabe o que é mais interessante? Que em todo o evangelho, Jesus nunca falou que alguém demonstrou amor a ele como essa mulher. Toda vez Jesus fala, ele fala assim, o Pai me ama, o Pai me ama. Mas ele diz, essa mulher muito me amou. Os discípulos, ele não diz que muito amou, mas aquela mulher pecadora, com uma má reputação, ela enfrentou tudo e todos para estar ali. E Jesus se sentiu amado por ela. Ela tocou o coração dele. As nossas prioridades demonstram o que realmente tem valor para nós. Jesus foi prioridade para aquela mulher. E eu te pergunto, quanto Jesus vale para mim? Reflita. Eu quero te fazer outra pergunta. Quanto você vale para Jesus? Eu te respondo, tudo. Porque Ele deu a vida dele por você. Ele morreu numa cruz por você. E às vezes eu me pergunto como alguém tão perfeito, tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, que tinha tudo, por que ele foi morrer por uma noiva suja, infiel, adúltera, inconstante? Porque a Bíblia diz que ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Nós não éramos santos, porque é o sangue dele que nos justifica. Como Jesus, tão perfeito, tão poderoso, para quê? Porque ele queria conquistar o coração da sua noiva. Porque ele queria provar para você que ele te ama. É como se fosse o anel do noivado. Aqui no Brasil não tem muito esse costume, né, de dar aquele anel com um diamante bem grande, né? Mas em outros países sim. E quanto maior o diamante, mais caro custou. Então, quando as mulheres chegam e ficaram noivas, elas fazem assim, as pessoas já vai ver o tamanho do diamante, para saber o quanto aquele homem ama ela. Jesus deu a vida dele por você. Ele te ama. A cruz prova o quanto valemos para ele. E a nossa adoração prova o quanto ele vale para nós. A adoração
é uma demonstração de amor. Jesus, ele só quer ser amado por você, mulher. Jesus, ele não vai no seu quarto quando você está orando porque ele gosta da sua oração. Ele vai no seu quarto porque ele te ama. Ele está ali por causa de você. E eu te pergunto, por que você vem à igreja, ao culto? Porque você gosta da palavra? Porque você gosta do louvor? Porque você está acostumado a uma tradição? Ou você vem aqui cultuar porque você ama Jesus? Qual é o motivo? A Bíblia diz em Salmos 95, versículo 6, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Então a adoração é demonstrar o amor que eu tenho por Ele. A adoração é demonstrar o valor que Ele tem para mim. E a adoração é reverência. A palavra usada no grego, a palavra mais usada no grego para dizer sobre a adoração chama proskuneo, que significa prostrar-se diante de Deus, soprar beijos para Ele. E talvez você se pergunte, Dini, mas por que se curvar? Por que me prostrar? Por que ficar de joelhos? Porque isso demonstra honra. Adoração é uma submissão a Ele. Eu estou me submetendo todo o meu ser, corpo, alma e espírito diante dEle. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 4, onde fala dos 24 anciões. Diz assim, do versículo 9 ao 11. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Os 24 anciões são figuras ilustres nos céus. E eles receberam uma coroa. E o interessante é que a coroa deles não é para embelezar a cabeça deles, mas eles tiram para embelezar os pés do Senhor. E a eles foram dados tronos. E esses tronos não foi porque para eles se sentirem importantes, não. Foi para que eles tivessem uma posição e eles pudessem descer e se prostrar diante de Deus. E eles não se sentem insultados de tirarem a sua glória, de se prostrarem diante do Senhor, porque é uma honra estar diante do Deus Todo-Poderoso. Tem uma canção que diz bem assim, ó. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem adorar? Vocês têm noção que no céu, eternamente, do passado para acabar eterno. Eterno é difícil para nós, né? Porque a nossa vida ela é breve. Mas eternamente, pensa em todo o tempo da humanidade, 2000 anos, pensou? Pois é pouco, é eterno. E os anjos estão eternamente dizendo, santo, santo. E eles não se cansam de dizer. Não é tediante. O que eles estão vendo? Que toda vez que eles olham, eles falam, santo. Eles, santo, santo, santo. O que eles estão vendo? Esses 24 anciãos, eles se prostram, eles tiram a sua glória, porque Ele merece toda a honra. Amém? Além do proskuneo, que é uma forma de adorar, que é se prostrar, existem outras formas de expressar a adoração. E uma delas é o louvor. O que é o louvor? Como eu disse, o louvor é uma expressão.
uma expressão de gratidão, uma expressão de admiração. O louvor e a adoração não são a mesma coisa. A adoração, como eu já te disse, é você demonstrar a Deus o valor que Ele tem para você. A adoração é você demonstrar a Deus o amor que você sente por Ele. Mas essa adoração precisa ser expressada. Então o louvor é uma forma de eu expressar esse amor. Muitos acham normal vir ao templo e durante o período do louvor ficar de braço cruzado, segurando na cadeira. Uma vez uma amiga minha disse assim que tinha irmãos, a gente estava adorando aqui, e ela parou, ela falou assim: irmãos, tem um demônio aqui dentro da igreja. Eu estou vendo ele, todo mundo no culto de sábado, né, gente? Claro, né? Tem que ser. E aí todo mundo olhou para ela assim, ela falou assim: é o demônio da cadeira. Ou ele está prendendo a mão de todo mundo na cadeira aqui. Estava todo mundo saindo assim, na mão. Em nome de Jesus, esse demônio vai sair. E você vai conseguir erguer as suas mãos para adorar o Senhor. Pense que o demônio saiu. E muitas pessoas chegam na igreja e na hora do louvor, na hora de expressar o amor ao Senhor, a gratidão, ela fica com o braço cruzado. Ela não canta, ela não abre a boca. Ela às vezes está até entediada, sabia? Às vezes pode falar assim: ai, Dini, mas eu louvo a Deus no meu coração, porque Deus conhece o coração. É verdade, você está certa. Você está muito certa. E Ele sabe que não existe nenhuma razão para você não expressar o seu amor por Ele. E esta razão, ela não é a honra e a glória que Jesus merece. Qual seja ela a razão de ficar de braços cruzados e de boca fechada? Mulheres, o louvor não é um sentimento. Ai, olha, irmãs, hoje eu estou muito, muito triste, estou mal. Então, não vou tocar hoje não, tá? Não estou sentindo vontade de louvar. Mas não é um sentimento, é uma expressão de gratidão, de admiração. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamada para anunciar, para expressar as grandezas de Deus. Amém? Eu quero te dar 2 motivos por que nós devemos louvar. Primeiro motivo, por causa de quem Ele é. Deus, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é humilde, Ele é o Deus das guerras, Ele nunca perdeu uma batalha. Ele está no mais alto e sublime trono, e tudo que existe tem que se prostrar diante dEle. E deixa eu te explicar, a minha vida, as circunstâncias que eu estou vivendo, elas podem ser boas ou ruins, não é verdade? A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Então, se alguém diz para você que se você servir a Jesus, os seus problemas acabaram, é mentira. Estão te enganando. Os seus problemas não acabaram. Mas você tem alguém que luta por você, que está com você. Então, independente se a minha vida está sendo boa ou ruim, Deus continua sendo bom, porque Ele é bom. Não é que Ele tem bondade, Ele é bom. Ele continua sendo amor, Ele continua sendo grande, Ele continua sendo maravilhoso. Ah, mas você não sabe o que fizeram comigo. O meu pai abusou de mim. É uma tragédia. Mas nem isso te impede de louvar a Deus, porque Ele continua sendo bom.
Ele continua sendo grande. Ele continua sendo maravilhoso. E Ele, se você permitir, vai curar o seu coração dessa tragédia. E vai te usar para curar muitas. Você sabia que aquilo que você mais sofre, que você tem, as suas lutas, é onde Deus te dá a dupla honra? É onde Ele vai te usar para sarar outras pessoas? Então, nós louvamos a Deus por quem Ele é, porque o seu caráter não muda, Ele é o mesmo. Nós podemos ver o exemplo na Bíblia de Paulo e Silas. Eles estavam na masmorra. Eles tinham apanhado demais. Eles provavelmente estavam sentindo muitas dores. Você imagina? Você levar uma surra, que as suas costas fiquem em carne viva, e você é jogado num lugar úmido, sem luz. Vocês imaginam que nem tinha bactéria lá naquele lugar. Nem estava dando uma infecçãozinha básica neles, não. Mas sabe o que eles fizeram? Jesus, eu estava pregando a sua palavra. Você não está vendo que injusto? Eu não merecia passar por isso. Eles começaram a louvar. Vocês imaginam? Ah, Gine, mas eles louvavam porque eles sabiam que Deus ia fazer um milagre. Será? Você garante que Deus faria um milagre? Ele estava louvando porque Deus continuava sendo bom, continuava sendo grande, continuava sendo digno de ser louvado e de ser adorado. O caráter de Deus não muda por causa das minhas circunstâncias. Nós temos uma razão para expressar a Ele a nossa gratidão e a nossa admiração. O segundo motivo, porque nós louvamos a Ele, é pelo que Ele fez por nós. E também porque Ele ainda vai fazer. Como eu disse, Jesus morreu por nós numa cruz. E não foi uma morte barata. Não foi uma morte fácil. Ele se entregou por nós. E por causa da graça, desse favor imerecido, hoje eu posso me achegar a Deus. Nós estávamos condenadas. Nós estávamos fadadas ao inferno. Não tinha chance para nós, não tinha o que fazer. Mas Jesus, Ele veio como cordeiro e morreu no lugar que era meu, no lugar que era seu. Então nós temos um motivo para louvá-lo pela graça, pelo seu feito. Somente uma pessoa realmente grata consegue louvar ao Senhor. O louvor, ele reconta as histórias de Deus. Então nós temos, por exemplo, uma canção que fala assim, ó. Há um outro na fornalha. Aqui está contando a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então as canções, elas nos fazem relembrar de tudo que Deus fez, da sua bondade, do seu poder, das suas misericórdias. E isso nos leva a louvá-lo. E também pelo que Ele ainda vai fazer. Deus tem promessas para você e Ele é fiel para cumprir. E nós temos a eternidade com Ele. Isso é motivo para louvá-lo. E quais os benefícios do louvor? Te falei os motivos. Por quem Ele é e pelo que Ele fez. E os benefícios? O primeiro benefício do louvor é que Ele nos posiciona para conquistar a promessa. Quero dar o exemplo de Josué e Caleb e os 10 espias. Então a nação de Israel estava diante da terra prometida e Moisés mandou que 12 pessoas fossem olhar a terra e espiar. 10 voltaram falando assim: os caras são gigantes, não vai dar, eles são muito fortes, a gente não tem condições de lutar contra eles, nós vamos morrer, nós somos fracos, eles são organizados, não dá. E 2 deles, Josué e Caleb, falaram: não, o Senhor Deus é mais poderoso do que eles. E nós vamos vencer. Se Deus prometeu, nós vamos conquistar. Eles começaram a louvar a Deus, a declarar a admiração a Deus. Quem Deus era para eles. E
conclusão da história. Toda aquela geração de 40 anos para baixo morreu no deserto. E os únicos que sobreviveram, que entraram na terra prometida, foi Josué e Caleb. Porque o louvor nos posiciona para conquistar as promessas de Deus. Todas nós temos uma terra prometida para conquistar. Todas nós temos promessas de Deus para nós. Mas Deus, Ele não vai cumprir essas promessas até que nós aprendamos a confiar nele. Até que nós aprendamos a louvar a Ele. Segundo benefício do louvor, que Deus aparece quando o seu povo louva. Em Salmos 22:3 diz assim: mas tu és santo, entronizado nos louvores de Israel. Outra versão diz: mas tu és santo, tu que habitas os louvores de Israel. Queridas, o nosso louvor, ele constrói um trono para o Senhor. Deus, ele é cheio de glória. E um trono de madeira, se nós fizéssemos aqui simbolizando, não suportaria a glória dele. Mas quando o seu povo se reúne e começa a louvar, um trono é construído e ele vem e se assenta. E o seu reino é estabelecido. Então toda vez que nós louvamos a Deus, ele vem. Ele desce. O louvor faz Deus habitar naquele lugar. Você precisa louvar mais na sua casa. Coloque músicas de louvor e adoração, sabe por quê? Porque você vai encher aquele ambiente. Daqui a pouco, deixe você brigar com seu marido, brigar com seu filho, brigar com a sua mãe. Você vai estar, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é tremendo. E o ambiente vai sendo mudado. Então o louvor, ele nos prepara, nos posiciona para conquistar as promessas. O louvor faz com que Deus desça. O terceiro benefício do louvor é que ele é uma arma de guerra. A Bíblia diz que a palavra é uma espada. A palavra não é um travesseiro não, tá, irmãs? Para você deitar e ó, descansar. Ai, a palavra vai me proteger. Não vai. Ela é uma arma para você lutar. Para você se proteger, para você derrotar o inimigo. E o louvor é a palavra de Deus cantada. É a palavra de Deus em salmos, é a palavra de Deus dita. O louvor é uma arma. O louvor é a palavra expressa. É a natureza de Deus expressa, são as promessas. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 149, do 6 ao 9. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Para quê? Para imporem vingança às nações e trazerem castigo aos povos, para prender os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro, para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Na sua boca, irmã, tem que ter um alto louvor. Para de reclamar. Para de dizer que está ruim. Para de dizer que você não aguenta mais. E começa a dizer: Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer do meu esposo um homem de Deus. Eu sei que o Senhor pode tirar o meu filho da droga. Senhor, eu sei que não há nada difícil para ti. O louvor é uma arma. Quando o inimigo parecer maior que a sua força, se lembre, a batalha é dele. A batalha pertence ao Senhor. E o louvor é uma arma que você vai derrubar o inimigo. O louvor é como uma bomba atômica. Como diz a minha avó. A minha avó sempre quando vai, sempre não, é exagero da minha parte, mas muitas vezes quando ela vai orar por nós, vai ministrar, e ela fala, cante. Não é isso que ela fala? Quem é mais próximo sabe, cante, igreja.
cante, 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 cante. Ô vó, vai me perdoando. Eu estou tentando não imitar. Por quê? Porque ela sabe que o louvor é uma arma. O louvor, o quarto benefício do louvor é que ele provoca confusão no meio do inimigo. O louvor, ele convida a presença de Deus e como Deus está ali, ele começa a confundir os inimigos. Em 2 Crônicas 20, conta a história do rei Josafá. E ele estava numa situação muito difícil e sem esperança. Ele estava cercado por 3 exércitos. E ele não tinha condições de pessoas e de poderio militar para guerrear contra aqueles exércitos. A derrota era certa. Sabe o que ele fez? Convocou o povo de Israel, se ajoelhou, proscuneu, se ajoelhou, e eles começaram a louvar e adorar a Deus. E Deus veio e disse: vocês vão vencer a batalha. E aí Josafá sabia que é a guerra do Senhor. Josafá sabia que o Senhor habita em meus louvores. Então ele fez uma loucura. Ele pegou o exército e desde colocar os arqueiros na frente, ele colocou a equipe de louvor. Eita, eu quero é Deus. Aí eles viravam e o povo falava assim, todo dia, toda hora, sem parar. E foram marchando, louvando. E o que aconteceu? O exército inimigo foi totalmente confundido e eles começaram a guerrear entre eles. E eles se mataram. Israel venceu a guerra antes de pisar no campo de batalha. Porque o Senhor confundiu o inimigo. Como eu disse, o louvor é como uma bomba atômica no meio do inimigo. Destrói eles. É uma arma muito poderosa. O quinto benefício do louvor e o último. É que o louvor nos alinha com o céu. Se eu quero as coisas do céu, então aqui na terra, então eu tenho que fazer aqui na terra o que é feito no céu. E o que é feito no céu? O que eu disse para vocês que os 24 anciões estão eternamente fazendo. O que os anjos estão a eternidade fazendo no céu. Louvando e adorando a Deus. Você quer céu na terra? Você quer o reino de Deus aqui na terra? Comece a louvar. Comece a adorar. Quando a nossa perspectiva é alinhada com os céus, às vezes você está olhando para o inimigo e você está achando ele grande demais. Você fala, eu não tenho força, não vai dar. Mas aí você começa a louvar. E você começa a se alinhar com os céus. Aí você começa a dizer assim, não, meu Deus é maior que o inimigo. Não, o meu Deus é poderoso, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. O poder e a fidelidade dele não mudou, ele é o mesmo. Ou então, se a doença não está passando, se os problemas não estão passando, você se alinhou com o céu e você fala assim, aqui é passageiro, ainda tem o eterno. Eu vou viver com ele para o resto da minha vida. Vale a pena. Então o louvor tira os nossos olhos do que é carnal e alinha os nossos olhos com os céus. Esse é o motivo que você deve usar o louvor como uma expressão de adoração. Às vezes, o templo não está cheio da glória de Deus, porque nós podemos muitas vezes nos comportar como aqueles fariseus diante da mulher pecadora. Isso é inconveniente. Nossa, a irmã está passando do ponto ali. Nossa, que exagero, para que chorar desse jeito? Para que se prostrar desse jeito? E nós começamos a julgar o adorador
que Deus está sendo amado por ele. Então a adoração é a demonstração do seu amor por ele.